Estamos começando pela Rádio Terra FM 105.1, mais uma edição do programa Debates do Olé. Está começando exatamente neste momento a programação esportiva do projeto Olé Esporte Clube. Debates do Olé entra no ar e já saudando um anunciante que está conosco, um parceiro que passa a estar conosco nesta programação, que é Lemen Veículos, que fica na rua 15 de novembro, 1635, telefones 3741-3373, WhatsApp 999-265749. Um abraço especial, então, para a turma de Lemen Veículos, que passa a estar conosco na programação esportiva do domingo. Debates do Olé, neste dia 29 de março de 2026. A equipe já está reunida para debater os assuntos do esporte. Na ponta da mesa, Renan Zarte, do lado de Renan Zarte, Daniel Reck, e do meu lado, Carlos Dikoff. Tudo certo aí, turma? Quem é que acertou o placar do jogo de domingo passado, valendo pontos pela Copa Serrana Dinâmica Car? 2-0 para o River Plate contra o São Luís de Santa Emília. Tudo certo? Boa tarde, Carlão. Boa tarde aos colegas aí. Eu não acertei porque eu apostei no São Luís e digamos que o tempo favoreceu ao River Plate, que conseguiu reforçar bem seus jogadores, porque as informações que antecipavam a partida era de que o time da linha Marechal viria bem desfalcado e acabou trazendo reforços importantes. O São Luís não conseguiu confirmar o que apresentou de volume de jogo e o River foi mais efetivo com isso. A minha aposta de placar foi frustrada no último Tá aí, domingo. foi 2-0 para o São Luís que você fez a aposta? Eu fiz a aposta em 2-0 para o São Luís. Digamos que você se quebrou redondamente, mas justificou os motivos pelos quais não conseguiu acertar. Mas tudo bem. Faz parte, né, Carlão? É. Só erra quem palpita. Sem palpitar, não tem erro, não tem acerto. Tá muito sério por quê, Carlos Dikoff? Eu preciso me abster dessa votação, dessa situação, né, cara? Eu não estava no último programa, então eu não palpitei. Não, mas não precisa... Nem informalmente, né? Eu não palpitei. Mas eu acho que eu teria errado também. Eu teria, com as informações do jogo, né, que se tinha, eu ia de empate. Eu ia de empate ali e ia errar também. Tá, você lembra... Bom, você não escutou o programa, né? Então você não sabe qual seria o palpite do Renan Zarte. Não sei. Não. Até porque o Renan não palpitei. Palpite, né? Quem tava junto era o Roni e o Juan. Roni e Juan. Exatamente. Você nem chegou a pensar no palpite para esse jogo, Renan? Boa tarde, Carlão. Boa tarde. Eu iria no empate também, nas circunstâncias. Eu iria ter apostado no empate com gol, 1-1, iria colocar. E não iria ter acertado também. Bom, é só para Eu iria de 2-0 pro River, né? Não, mentira, eu iria para... 2-0 para o River com 2 gols do Joãozinho, dificilmente alguém ia palpitar assim, com essa exatidão toda. Te dizer, Carlão, que se tivesse tido uma vitória do São Luís de 2-0, como aconteceu a vitória do River por 2-0, ou empate, nenhum placar iria me surpreender nesse jogo. Porque são duas equipes que podem surpreender a qualquer momento, tudo pode acontecer, são dois grandes favoritos ao título também. Te dizer, se tivesse dado 2-0 para o São Luís, não iria me surpreender, como não surpreendeu o 2-0 para o River Plate também. E Joãozinho, é aquilo, né? Deixar ele sozinho na frente do gol, acontece o que aconteceu. A mim surpreendeu o placar do último domingo. Não o resultado de vitória, mas o 2-0, porque o São Luís, ele normalmente é um time que marca gols. Então, a mim me surpreendeu o placar de 2-0 para o time do River, tendo em vista que o River tinha as informações aí de que viria desfalcado, e obviamente a questão da Lifask e outros campeonatos aí que acabaram, o Vale do Sampaio, que não teve rodada no último final de semana, em virtude da instabilidade climática, fizeram com que o River tivesse o plantel mais completo, aí, com mais opções para o técnico Ari Weber. E ao mesmo tempo,
Eu acho que o gramado ele também foi determinante para a equipe do São Luís, que é um time leve, de muita agilidade, toque de bola, movimentação. A grama alta acabava impedindo com que a bola rolasse de uma maneira mais natural e, ao mesmo tempo, os jogadores também tinham dificuldade de se locomover, porque eu caminhei no gramado, estava pesado demais. Daí imagina aí, Danny Boy, Natan, o Bruno Quadros, o Bola, jogadores aí de muita movimentação acabam tendo natural, o Kid, que chega bastante ao setor ofensivo, acabam naturalmente tendo uma dificuldade a mais. Então, eu me surpreendi com o placar do último domingo. Bom, eu falei tudo isso na abertura de debates do Olé, porque eu tenho aqui. O palpitão do Carlão. Tá aprovado, então? Eu tô batalhando pelo Tá nome. batalhando? A gente vai resolver isso essa semana. Então tá aqui o O bombom. Daniel já tá criando um novo produto, né? Aliás, falar em novo... Palpitão do Carlão. Falar em novo produto, vocês falaram que surpreende o resultado. O que não surpreende é saber que Debates do Olé já tem o primeiro anunciante. Isso aí, Lemer Veículos. Um abraço pro seu Michael Lehman aí, que na hora que foi apresentado, de imediato já topou entrar no projeto. E ele entrou, né, por inteiro, porque não é só no Debates do Olé que nós temos a presença de Lemer Veículos. Vocês estão rindo por quê? Nada, se tu diz. Então, assim, o bombom está aqui e eu já vou começar ouvindo vocês. Dessa vez eu não vou deixar... Deixa eu te interromper ligeirinho só para falar, porque vocês falaram mais do São Luís ali, e eu acho que a equipe do River Plate ela é a equipe mais azeitada da competição até o momento. Olha, eu gostei do termo, a equipe mais azeitada do momento. Agora tu explica para quem não entendeu. Azeitada é quando a coisa tá fluindo legalzinho, né? Tá deslizando legal, tudo se encaixando aí. O motor tá funcionando legal. Por aí, a engrenagem tá toda, tá com as peças todas em dia, engraxadas. Isso, né? isso. Então tá funcionando direitinho. Quem é que poderia rivalizar com esse time azeitado? Olha, assim, para mim a grande surpresa foi o Santa Tecla vencer a CESP, mesmo segundo informações que a gente tem, maior volume de jogo da CESP, um pênalti que o pessoal reclamou, né? Mas o que vale é bola na casinha e o Santa Tecla fez um baita resultado, né? Hoje tem a chance... Hoje, aliás, é uma rodada que o que acontecer nela vai esquentar a Copa Serrana. De vez, de fato. A gente... estava até projetando talvez 2 eliminações precoces até, que poderiam, né, tirar um pouco desse futebol mais vistoso, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco as equipes até largando um pouco de mão por estarem classificadas. E esse resultado que o Santa Tecla obteve lá em Linha Grão-Pará mexe com o campeonato. Tem esse confronto direto com o Monterrey. Então, uma nova vitória aí do Santa Tecla, ou mesmo uma vitória do Monterrey, traz o Monterrey para o campeonato, porque jogam a CESP e São Luís. Né? Então, é jogo bem complicado aí. E só para terminar em relação ao River, né, que é ao lado do Juventude, acho que são as 2 equipes invictas na competição até agora, também tem um enfrentamento. Então, ninguém dispara, ninguém fica totalmente para trás, dependendo dos resultados, vai esquentar. E o River Plate, para mim, no momento, já começa a se sobressair em relação às outras equipes. Observação de Carlos Dikoff, e a gente vai para a tarde de hoje, linha Hansel, exatamente para o jogo em que o Monterrey tem obrigação de vencer se quer aspirar a alguma coisa maior no campeonato. É o jogo que o Olé transmite. A rodada mais interessante até agora, né? Vai ser a disputa dos líderes, vai ser também de quem tá na degola, e tem outra questão, né? A CESP e São Luís. Se tiver vitória independente de ambas as equipes também nessa partida, quem estiver perdendo, se acaso isso acontecer, se vê numa situação muito complicada, dependendo desse jogo também que nós vamos transmitir hoje. Ou seja, todos os jogos hoje eles vão reformular todo o campeonato. Então, até agora, certamente, todos os jogos eles são muito atrativos. É a rodada mais interessante da Copa Serrana. A gente vinha falando assim, por enquanto não tem nenhum atrativo, não tem o que... Parece que tá meio morno o negócio, mas essa rodada em especial, ela tá muito atrativa, independente pro jogo que você for. Os 3 jogos hoje, eles vão
ter ingredientes a mais. Então, para o torcedor que está nos acompanhando nesse momento em casa, vale a pena se deslocar para uma das 3 praças esportivas aqui na linha Hansa, onde a gente está. É um jogo em especial que, inclusive, a gente escolheu para transmitir, tendo em vista que são os 2 times hoje que estão fora da zona de classificação e que precisam fazer algo além hoje para o Monterrey não encerrar praticamente precocemente a sua participação nessa primeira fase da Copa Serrana e o time do Santa Tecla para manter, e quem sabe essa última vitória e ser um gás para uma possível classificação aí a próxima fase. O Santa Tecla, se vencer hoje, independente dos outros resultados, sejam quais forem, ele entra na zona de classificação. Olha só o time que E o agravante a gente disso tava tudo projetando, é que né? o Monterrey, ele se vê numa situação muito complicada e praticamente fora já da competição, e o Santa Tecla tem outra vez o adversário que é o Monterrey, né? Então tem toda essa questão, o aí agravante na que eu sua digo... casa, né? eu quero dizer, o agravante dessa situação é tipo assim, favorável ao Santa Tecla daí, né? Mas o Monterrey pode fazer uma vitória também hoje, Aí né? tudo muda. E começar a brigar. O jogo da vida do Monterrey, pensando em classificação, hoje. é hoje. É A hoje. questão é, vai conseguir o Monterrey ter os principais jogadores à sua disposição para fazer esse enfrentamento contra o Santa Tecla, que está em ascensão? O cenário é que todas as equipes estejam desfalcadas. Todas, da rodada inteira. Pelo que eu ouço falar, assim, do pessoal que eu conversei durante a semana, todo mundo bastante preocupado, assim. Porque tem campeonato acontecendo na região, muitos não vão estar. Além da Arifaz, tem campeonatos acontecendo em outros municípios que estão na fase semifinal já também. Então vejo que todas as equipes vão sofrer com isso no dia de hoje. Isso leva a equipe do Olé a errar prognósticos, como aconteceu com o Daniel Heck. Mas eu preciso começar exatamente pelo palpite hoje. Eu sempre deixo para o final do programa. Vamos palpitar agora. Monterrey e Santa Tecla. Fica difícil de palpitar sobre este jogo, Carlos Gigo. Não, eu acho que não, Carlão. Levando em conta todas essas informações que a gente tem, que elas são preliminares, a gente só vai ver logo mais, né? De fato, em campo, quem vai estar. Mas eu acredito num 2-1 para o Santa Tecla. 2-1 para o Santa Tecla. Vou anotar aqui esse palpite. Mas vai ser um jogo brigado, viu? Brigado no sentido de equilibrado. Mas, né, eu acho que o bom momento, essa vitória que o Santa Tecla conseguiu lá, também, assim como o Monterrey sabe que é o jogo da vida, o Santa Tecla sabe que pode ser o jogo da classificação, né? Para ele, pode ser, esses 3 pontos são cruciais aí para passar de fase. Daniel está meditando, pensando bastante. Você está cansado de errar, né? Tem que arriscar um palpite agora mais próximo daquilo que. O senhor já acertou algum? Só do Grenal. No Só do Grenal Grenal. eu Copa acertei. Serrana, não. Copa Serrana. Se eu tô cansado, então tu também já Não, tá do no Grenal mesmo- também acertei, né? Ah, desculpa. 1-1, né? É isso mesmo. Uhum. Acertou, Carlos Empate ele vai Gigo. acertar sempre, né? Até porque tu tem mais palpite do que eu, então a tua margem tá bem pior do que a minha, porque eu não participo de todos os programas aqui. Tem um Não, ponto, o Daniel. senhor ficou fora um só, Daniel. Não, 2 já. É. Exato. Mais de um. Mais de um. Tá, mas isso não quer não. dizer. Não tô. Então, quem tá cansado de errar também é o senhor. Ah, Pois é, eu tava Eu vou pensando. anotar aqui, ó. Daniel Heck. Tá demorando Fora da demais. escala. Não, eu tô Eu anotando tava aqui. pensando. É No quê? O que você tá É um pensando? jogo muito difícil de palpitar hoje, porque eu acredito que o Santa Tecla ele vem em uma vantagem não só pela vitória na última rodada, mas por ter um plantel mais encorpado no sentido de que o técnico Edson Frei ele consegue prever de uma forma mais certeira os jogadores que ele vai ter. O Monterrey tem muita dificuldade de conseguir angariar os seus jogadores aí na semana. Me parece sempre que o Gervão, o Julinho tem que fazer uma força muito grande durante toda a semana para conseguir mobilizar os seus jogadores. Então, prever e palpitar com informações para esse jogo tá um pouco mais difícil. Para mim, o Santa Tecla ele larga em vantagem. Então, eu vou apostar num 3-1 pro Santa Tecla. Olha só. 2-1, 3-1. Ô, Renan. Apesar de que nos palpites que eu tive, eu ziquei os times. Então, Também, mas Santa Tecla aí, eu vou desculpa. fazer hoje o terceiro jogo do Santa Tecla, né, Carlão? Então assim, você tem um handicap, hein? eu vi esse time jogar muito mal contra o River Plate.
lá na Santa Tecla. Depois eu vi ele melhorar muito e fazer um enfrentamento interessante contra o Juventude lá. Perdeu de 1-0, é verdade, mas já fez um jogo melhor. Né? No primeiro jogo perdeu de 2-1, mas o placar podia ter sido 5. A gente se repete nisso aqui, né? E não acompanhei o jogo contra a CESP, que já foi de vitória, mesmo não jogando mais, tendo menos volume, mas foi de vitória. Então, esse crescimento aí, esses 3 pontos, né, que colocaram de volta o Santa Tecla na competição, digamos assim, eu acho que traz ânimo aí para a equipe continuar melhorando. Então, 2-1 é o seu palpite, 2-1. 3-1 para o Santa Tecla é o palpite do Daniel. Renan, Compactuo com o Daniel sobre o favoritismo do Santa Tecla na vitória. Mas eu vou no empate e eu explico por quê. Eu acho que vai ser 1-1. O jogo contra o São Luís. engraçado isso, né? Quando eu dou o palpite de empate, tem um monte de gente que se manifesta Não, na por isso bancada. não, por isso que eu quero trazer o porquê. O jogo contra o São Luís, o primeiro tempo, no intervalo, foi 1-0 pro Monterrey. Foi o único jogo que a gente pode dizer assim que eles jogaram em casa. A gente não sabe como é que eles vão se comportar nesse jogo em casa. É um fator favorável pro Monterrey esse também. Tá nos seus domínios. E pelo que eu ouvi, a gente não esteve no jogo, mas a gente pergunta para as pessoas que estiveram por lá, falaram que o Monterrey poderia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo ainda. E se isso tivesse acontecido, certamente no segundo tempo não ia ter virado 4-1 como aconteceu aquela virada. Então talvez essa postura de jogar dentro dos seus domínios e ser o jogo da vida vai fechar um pouco mais, vai centrar mais os jogadores, vai ter essa força a mais. Por isso que eu vou no empate de 1-1. É que a imagem que a gente acaba tendo é daquele Monterrey contra a CESP que não jogou nada, né? Teve uns 90 minutos aí em que a CESP dominou o jogo e poderia até ter feito mais se tivesse tido mais efetividade ou até mais ambição naquela partida. Porque o Tivesse Monterrey- forçado, acho que é essa palavra, porque foi a natural, né, aquele Exato, jogo. foi um jogo muito tranquilo, assim, e de fato é a imagem que a gente acaba tendo, porque no ano passado, em outras competições, quando a gente transmitiu o Monterrey, mesmo tendo uma dificuldade enorme para trazer jogadores, o Monterrey ele mostrava combatividade, assim, conseguia combater o adversário, conseguia mostrar competição. Mas a gente não viu isso no jogo contra a CESP, então ficou aquela imagem. Por isso que também me embasa para esse 3-1 que eu estou palpitando. Quer queira ou não, o fato é que não é de agora. A gente já tem essa indefinição, esse probleminha em relação ao Monterrey, essa capacidade de mobilizar e trazer os jogadores. Já no ano passado, a gente teve um jogo lá que houve um atraso porque os jogadores não compareceram. Já esse ano, se houve manifestação da própria direção e treinador dessa dificuldade. Resta saber se para hoje houve uma mobilização maior para que se tenha condições de ter os jogadores todos à disposição. O histórico não favorece o Monterrey. Na primeira rodada lá contra a CESP, para mim, que vou buscar as escalações, foi muito marcante pelo fato de que a expectativa deles era muito boa. O pessoal vai vir, vai mobilizar e tudo mais. Foi chegando perto da hora do jogo, parece que a bola foi murchando, assim. Eles foram e acho que isso até mesmo isso Imagina impactou o isso no jogo. vestiário. Isso pode ter impactado no jogo também, porque havia toda uma mobilização, uma esperança de, bom, vamos ter mais jogadores, vai ter mais opções, a coisa vai funcionar diferente nesse ano. Inclusive, eu conversava um pouco com o Túlio, que é o capitão do time, o volante, era o capitão do time, e ele me relatava isso também. Pô, esse ano acho que vai ser diferente, a gente vai conseguir encorpar um pouquinho mais a equipe. E aí chegou na hora, um cancelou, um não respondia, aí começou a entrar aquela vibe, bah, voltamos ao mesmo cenário que tínhamos no ano passado. Inclusive, isso ficou refletido na entrevista no final do jogo, aquele lamento. Publicizou, né? Então, isso já mostra que já arrancou com uma certa dificuldade e continua tendo essa dificuldade. Então, a gente fica na expectativa de saber se para hoje a coisa muda. A tendência é que não, a não ser que a mobilização tenha sido muito grande para que todos os jogadores possam estar à disposição do treinador. Até porque a própria Elifasc tendo rodada decisiva aí nesse final de semana, pro Monterrey acaba tirando alguns jogadores que são de Santa Cruz. Então, ou vai ter que ter aquela questão de leilão e ter que investir, porque de fato esse é o jogo decisivo para a equipe do Monterrey, ou vai ter que se adaptar aí com as opções que tem no seu plantel. Renan, então, empate, placar 1-1.
E o seu palpite, Carlão? O meu palpite, ó, eu vou anotar aqui para depois não dizerem que não foi esse o Eu meu tô olhando. palpite. Tá gravado. 1-0 para Santa Tecla. Quer dizer que não tem Monterrey. O máximo que Monterrey consegue nos palpites é empatar o jogo. E foi muito interessante que tenha esse palpite, porque em cima desse palpite é que eu quero provocar a seguinte discussão. O empate, ele coloca que tipo de sabor daqui para frente no campeonato para o Monterrey? Depende dos outros resultados. Exatamente, eu ia dizer isso. Vai depender do duelo entre a CESP e São Luís. Um deles fica, né? Ou os dois ficam. Mas com se der um 5 empate nesse pontos. jogo, se tá empatar, tudo certo. Segue o aí jogo. ainda o Monterrey, digamos, mantém uma Sim, pequena sim. esperança, porque se a CESP e o São Luís empatarem, vão a 5. O Monterrey fica com 1, então ele ainda mantém aquela esperança de, bom, temos matematicamente uma chance, apesar de ser bem complicado. E para o E Santa joga com a Tecla, CESP lá, né? Depois acho que Isso. joga lá em Linha Ranço. e aí mantém o Santa Tecla com 4 pontos, um atrás, então Tem fica, possibilidade. mantém a possibilidade, segue, aí vai praticamente ficar 4 times por 2 vagas, mesmo o Monterrey ficando bem atrás. Para mim, se empatar tanto o jogo da CESP, São Luís, Santa Tecla e Monterrey, o Monterrey ele vai ter chance, mas para mim vai estar praticamente eliminado. Não acredito que tenha força de virar essa Concordo. chave para tirar essa diferença de 4 pontos. É que ele vai ter o confronto direto daí com a CESP, por exemplo, dando um empate no jogo da CESP e o São Luís. Claro que é difícil, O mas Monterrey aí vai ter 2 jogos, né? Contra a CESP e o Santa Tecla, que seriam 2 jogos Dois diretos jogos ainda pela diretos. frente. que é o que mantém a chama, talvez fraca se acontecer o empate, mas ela vai estar acesa ainda. Vai precisar muita gasolina para essa Exatamente. chama Tá, conseguir. E mas não é o gasolina da Mas Santa Emília, né? independente do que acontecer, indefine tudo. O que pode definir é a parte de cima da tabela hoje. Assim, praticamente uma equipe Mas ficar classificada do meio para trás ali. se empatar hoje, por exemplo, a CESP ou São Luís, qualquer um dos dois ganhar, aí ficam 3 times por uma vaga. Também é verdade. Porque daí, digamos que a CESP vença, vai a 7, ou o São Luís vencendo, vai a 7. Ele abre um pouco de margem com o São Luís ficando com 4 e o Santa Tecla também com 4. até em cima daquilo que o Renan falou no começo, né, que o campeonato ele tende a melhorar a partir dos resultados da rodada de agora. Vocês acham que nós teremos um campeonato melhor daqui para frente mesmo? Depende dos resultados de hoje. É. Eu volto de novo para isso, né? Concordo Depende também, muito. né? Porque até agora, sinceramente, Carlão, a gente não teve aquela discussão nas rodas, e tá acontecendo essa semana. Até então ninguém falava de Copa Serrana. A gente ia nos lugares, tem um jogo tal aqui. Agora, pela primeira vez, eu ouço as pessoas falando assim, ó, jogo tal, tem que acontecer tal coisa, jogo tal, é interessante. Então, acendeu. Vamos ver se continua. E isso tudo passa pelos resultados dos jogos à tarde de hoje. Eu acho que vão ser 2 times por uma vaga a partir dessa rodada. Daí eu acho que o Santa Tecla, como meu palpite é esse, ele vence o Monterrey, vai a 6 pontos e vai duelar aí com a CESP ou São Luís quem perder o jogo dessa Ou se os rodada. dois empatarem, né? Vai ser Uma três, vitória sei aqui lá. do Santa Tecla e um empate entre São Luís e a CESP bota o Santa Tecla em terceiro na classificação. Hoje o jogo também ele é muito decisivo para esses 2 times aí, a CESP e São Luís, porque, vamos lá, o Santa Tecla vence hoje, tá? Ele confirma essa vitória. Ele tem mais um confronto contra o Monterrey lá na última rodada, que se confirmar tudo que está acontecendo, o Monterrey vai entrar eliminado. O Santa Tecla pode chegar já a 9, projetando esses 6 pontos aí contra o Monterrey, se isso tudo acabar acontecendo. A CESP São Luís, quem derrapar hoje, pode ficar fora. E eles vão ter esse confronto depois, novamente. Talvez eles estejam fazendo confronto direto depois, decidindo a vaga. Na Bom, última rodada. a gente está fazendo esse exercício partindo da ideia de insucesso do Monterrey no jogo de hoje. E Vamos fazer. desmobilização posterior, né? É. Porque a partir do momento que uma derrota do Monterrey, aí desmobiliza. Tá, mas Aí- vamos fazer no sentido inverso isso. Em o Monterrey ganhando o jogo de hoje, Aí o pega que fogo. passa a mudar daqui para frente? Para nós que transmitimos o futebol, seria o melhor cenário. Aí pega fogo. Porque eu falo em questão de campeonato, não é torcida. Quando eu falo isso na questão de transmissão e também interesse no campeonato. É o melhor cenário. Porque Aí do último pro quarto, a gente vai ter assim, ó,
no máximo, 2 pontos. 2 pontos. E é Uma interessante. rodada. E aí são 4 times, né? E é interessante porque o Monterrey entra na briga e começa a ameaçar o próprio Santa Tecla em relação à classificação, até porque ele cruza com ele E se depois, né? enfrentam de novo. Pois é. Porque se o Monterrey perde, que é o cenário que a gente estava comentando antes, todo mundo já está contando 3 pontos a partir dali com o Monterrey. Ninguém está contando que vai derrapar. Então, quem vai lá fazer as projeções na tabela vai botar todo mundo 3 pontos diante do Monterrey em caso de derrota hoje. Mas o Monterrey vencendo, aí vai pegar fogo. Porque se empata a CESP São Luís, é esse cenário de 2 pontos e 4 times. Se um dos dois vence, dá uma gordura e fica 1 ponto e 3 times por uma vaga. Então, independente de qual cenário, vai ficar bem interessante essa sequência. A quarta do vaga, campeonato. né? Quem tá tranquilo é Juventude e River Plate, por enquanto. Eles estão lá, sentadinhos lá, talvez na janela, e vão acompanhar tudo. Para eles, o melhor cenário é eles empatarem e se abraçarem. Sentadinhos na janela sem chuva. Se refrescando. Sem chuva. Olha aqui, ó. Lemen Veículos fica na 15 de novembro, 1635, telefone 3741-3373, WhatsApp 999265749. Você já visitou Lemen Veículos em 2026, ô Carlos? 2026 não. Não? A última vez eu já tive lá esses dias para entregar um bloco de rifa aí da comunidade que eu ajudo, pro seu Marco Lemen. Tá, ele ajuda no bloco? Ajuda, então tá ajuda. bom. E o meu veículo é de lá. O seu veículo é de lá? Tá precisando, na verdade, tem que dar um jeito de trocar até, Carlão. É? Não porque era ruim, vamos deixar isso bem claro, né? Não, porque já Dá faz tempo. tempo. Faz tempo. Que a última vez que eu troquei de carro foi quando os anjinhos não me levaram, né? Eu falei assim, não, vou sair do hospital agora aqui e vou trocar de carro. Porque eu ficava pensando se eu trocava ou não. Eu disse, vou trocar de uma vez, né? Eu imagino esses anjinhos, como é que tem que ser para levar o carro. Segundo o Auri Tá Wagner, tranquilo. você conhece o Auri José Wagner? Ele disse que só não levaram porque não tiveram força para A porta levar. arrebentou. Credo, ó. Bater na madeira. Por que você vai lembrar disso num domingo à tarde, mas é da domingo de vida, futebol? Carlão, é da vida, faz Não, parte isso não da é da vida. vida. Isso é coisa da morte. Não, da vida, eu tô aqui. Mas que coisa doida. Você, em 2026, visitou Lemen Veículos? Visitei, Carlão. Então, o que você foi fazer lá? Negociações, né? Tomar café? Também, também. Você já comprou um carro lá? Já comprei. Qual foi o carro que você comprou lá? O carro que eu comprei lá, na verdade, já foram 2 que eu 2? comprei lá. Qual é a marca? Um Volkswagen Fox e agora um Cruze. Cruzes. Cruzes. E você já visitou Lemen Veículos, ô Renan? Inúmeras vezes. Tá, muito mais às vezes para fazer um trabalho de publicidade. Exato. Quero saber de compra. Dá um oi, sempre negociamos. É? Bastante, exato. Você recomenda Lemen Veículos? Como que Recomendo, este claro que programa não recomendo. vai recomendar debates do Olé Lemen Veículos? E inclusive com diversas opções, né, Carlão? Tanto de carros de entrada quanto carros já de maior valor agregado. Então tem opção aí para todos os bolsos. E aí o senhor falou de hoje à tarde, eu quero reforçar a questão dos horários hoje, né? Os jogos começam às 2h, já rolando nos aspirantes, e às 4h da tarde nos titulares. Precisava, né? Porque senão ia ter que botar refletor nos estádios. Aí. Ô Renan, na imagem, a gente vai lá no canal Terra Play, vai assistir River Plate e São Luís de Santa Emília, aquela imagem escura, né, do xixi do Ricardo Maggioni nos jogadores, com o Daniel de fundo se aproximando. Ai, que com susto aquele que eu levei agora. Pois é, eu tava pensando o que filmaram no último domingo. Que eu com não aqueles eucaliptos de fundo, né? Aquela escuridão, a imagem dá bem a ideia que não dá para fazer jogo em horário em que as condições do tempo não favorecem. Mas, Carlão, falando em condições é bom, porque eu tava pensando justamente numa coisa que tu fala em condições. Clima, tá escurecendo mais cedo. Então, acho que já tinha que ter sido no jogo de domingo, horário mais cedo. Já não era mais verão, né? E condições de gramado para um jogo acontecer. Como se classifica condições para um gramado para ele ter jogo ou não poder ter jogo? Primeira coisa, gramado, grama cortada. Né? É a primeira coisa. A questão da chuva que foi, se mesmo que a grama tivesse cortada, e vamos lá... Ia dar problema. Não, num parâmetro de futebol profissional, é a bola rolar.
E isso de fato acontecia, a bola estava rolando, ela tinha. Uhum. O gramado ele tinha condições de realizar o jogo no sentido de que a chuva não estava atrapalhando. Se ele tivesse cortado, ele estaria em perfeitas condições. Não acredito que ia prejudicar. Porém, o clima pro jogo ele não era favorável para realizar a partida. Por quê? O público impreterivelmente o público não foi. E eu conversava com os dirigentes lá do River Plate, foi vendido bem menos cerveja do que em outros dias, uma porque tinha menos pessoas e outra porque o clima não proporcionava, Tava frio, né, estava Daniel? frio, estava gelado, não proporcionava as pessoas a quererem beber a cerveja, que é um ativo que gera receita por clube. Então, não era um dia para realizar a rodada e abre precedente para a sequência do campeonato que vai vir aí dias semelhantes e se for manter esse padrão, tem que realizar os jogos, né? Se Esse é o for, ponto que eu queria chegar, Daniel. Por isso que eu comecei a discussão. Tipo, a partir de agora, não se vê mais um porquê ter adiamento de jogos, seguindo o exemplo do domingo passado. Só uma bomba d'água muito forte. Senão, todos os jogos terão que maior que a acontecer. anterior. Ah, Maior que a anterior. sim. porque aí sim, aí vamos lá, tem que ir lá para a praça esportiva e no domingo de manhã tá chovendo, tem que botar uma bola, dar um passe e ver se essa bola vai rolar ou Vai não, tem andar. poça d'água, aí beleza, vamos ter que adiar. Mas agora, por estar chovendo, aí não tem critério para ser adiada a rodada, porque no último domingo estava rolando água e eu sei que teve questionamentos do próprio River de adiar a rodada e na CESP houve a afirmação de que teria condições. Então, e teve o argumento de que teve jogo no sábado, então toda a rodada teria que ser realizada naquele final de semana para não quebrar o calendário, que eu acho que isso não é uma justificativa que tem embasamento para adiar ou não uma rodada. Mas se numa praça esportiva não tem condição de jogo, poxa, ou não realiza a rodada do domingo inteiro, ou aquele jogo não se realiza. A gente tem que ser bem claro, né? O fato de domingo ele não ficou bem claro. Não. Alguém teve uma força muito maior para não querer O adiamento. transferir a rodada. Eu fui questionar, Carlão, porque é o seguinte, às vezes me parece, mas eu sou bastante Mas a curioso e organização, eu vou né? atrás. Mas é o seguinte, eu fui questionar, falar, porque eu tive essa informação, a CESP quis jogar. E aí eu fui atrás, eu fui perguntar, por que vocês queriam jogar? E a resposta que eu tive, nós somos um, eram 4 equipes, a maioria vence, então tinham 3 pelo menos querendo jogar. Foi isso que eu recebi de resposta. Então, e faz sentido. E aí eu disse, ok, tem toda a razão. Mas ainda é por sondagem dos clubes ou é a organização que define? Não. Porque Não. a gente ouviu isso aí. Não, que... iria ficar para os clubes, eu acho que nesse ano, não, ia ficar, por fim, aí ninguém sabe. Essa é a grande verdade. Porque quando a gente chegou lá na linha Marechal Floriano, qual foi a primeira fala do Jonas Painter? Queria transferir o jogo já pela manhã Estava na primeira tentando hora. desde Exato. cedo. Então, o discurso ele fica complicado porque a gente não consegue situar quem é que verdadeiramente teve mais força para decidir isso. E a outra coisa, né, Daniel? Tinha sido comunicado que sempre, por volta de 10 horas, haveria essa confirmação ou não da rodada. Era 11 horas da manhã do domingo e a gente seguia com essa dúvida. Nesse sentido, a informação que eu tive no domingo pela manhã foi de que não queriam emitir uma nota e depois o tempo abrir e ter que talvez até cancelar aquela nota e reconfirmar a rodada. Então, a organização, que parte da J30 Eventos, do Jarles, não tinha certeza do adiamento ou não, e eu acho que os clubes também não. Mas o que eu sinto é de que, dado os discursos também, essa decisão ela passa muito pela diretoria da Copa Serrana, menos pelos clubes e mais pela diretoria. E o que pesou, segundo o que o Jarles mesmo falou na entrevista dele, é a questão da rodada na Páscoa, que está confirmada por enquanto, ainda ninguém tem a certeza, mas que há o encaminhamento que seja adiada esta rodada, e aí complicaria muito o calendário daqui para frente, por isso que teve uma forçação também para esse jogo sair no último domingo. E o calendário que também, a primeira rodada, ela levou 3 finais de semana, né? Então, já começou atrasado, a primeira rodada levou 3 finais de semana, então é um campeonato que, querendo ou não, ele acaba sendo longo na primeira fase, apesar de o mata-mata ele ser mais curto, ele acaba postergando esse calendário aí para frente e vamos chegar com certeza em maio, que é um período chuvoso e que, obviamente, aí lá na semifinal e final,
aí os clubes vão bater pé porque não vão querer jogar, porque aí não depende de uma classificação de tabela de classificação, é um jogo direto, só que aí vai entrar também aquela questão de debate sobre vou estar com o meu plantel completo? Não vou estar? Vai estar chuviscando ou vai estar meio nublado, vai estar ameaçando chover e eu não tô com o meu time completo, eu vou começar a forçar para cancelar. Precedente complicado esse por causa disso, né, Daniel? Acho que porque é o, é o Se a seguinte, primeira se não, rodada vai, porque depois se tiver essas questões, aí volta, não, mas beleza, mas nós jogamos naquele dia que vai tava ter, muito né? pior. Vai ter. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não pode ser hipócrita e a gente não admitir isso aqui, que a gente sabe que muitas vezes quando tinha uma nuvem no céu lá, a possibilidade de chuva, quando tinha equipes que não tinham o seu time completo, já começavam o trabalho às vezes de não querer jogar naquele domingo. Por isso que a questão do precedente do último domingo tem que ser um argumento muito forte a partir de hoje para pegar e transferir um jogo por causa de um mau tempo. Cara, a maioria tem justiça? Tem, né? Tem justiça. Né? Se nós estamos aqui entre 4, se 3 acham uma coisa, né? Normalmente o bom senso diz que tá, vamos pelos 3 que são a maioria. Mas essa maioria sendo os clubes, eu tenho um pouco de receio porque pode a organização ficar na mão dos clubes, né? Seria interessante que o Jarles e aí a organização da competição fizessem o que disseram no fim do ano passado que fariam, que eles tomariam as decisões, informariam aos clubes, né? E de certa forma vai parecer autoritário e tal, mas é organização. Que, olha só, se a gente tivesse a primeira rodada toda no mesmo fim de semana, nós já teríamos mais 2 rodadas disputadas. É. Essa de hoje e a da próxima semana já teriam sido jogadas. Nós estaríamos indo para sexto jogo. Mais 2, 3 finais de semana aí já estaríamos com a fase classificatória encerrada, né? Então agora vai abrir precedente que vai ter que jogar, né? Vai ter que ter jogo de cintura ali. É um período de ano que costuma chover mais, né? E aí, esse ano ainda tem a questão toda que a possibilidade e a previsão que seja muito mais É o chuvoso Ninho, o ano. a previsão de El Ninho, né? Então, a questão do gramado do fim de semana passado também bastante complicado. Teve time que quis jogar e tal, porque o que estava acontecendo? Tava chovendo com alguma frequência, mas também uns períodos de sol muito forte. Então, qualquer campo que tu for na região hoje, ele com a graminha cortada, ele tá um tapete. Os campos, assim, estão todos muito bons. Eu fui em alguns aí nos últimos finais de semana, seja no sábado ou no domingo, para lazer ou para trabalho, e eles estão todos tapetinhos, assim. Então, o que aconteceu lá foi jogar no lodo, né? E, de certa forma, destruir o campo também, né? Por algum motivo, tem... O exemplo ali do 11, que estava muito bom uma época o campo, teve um jogo do Bulldogs ali pro campeonato de... E terminou Norte. com... Acabou com o campo. Vai lá ver como é que tá o campo do 11 hoje de novo. Né? Tá assim, ó, tá show de bola, assim como o tal da CESP, como o tal da CIV no Parque do Chimarrão, o do Juventude, todos eles são bons gramados, né? Excelentes, mas se tu começar a judiar deles jogando com barro e chuteira que vai destruir, não tem. Chuteira de tábua de alumínio, a maioria da galera usa, né, pra ficar mais firme. Aí, Quando eu jogava era proibido ainda, quando eu tentava jogar, eu joguei na até de verdade. trava de osso. Faz Trava tempo, de quê? De osso? É. Eu nem vou E, nem, comentar. e não era time titular, não, porque era mal e mal aspirante. Para não ser injusto aqui, quando o Rony está no debates do Olé, normalmente eu pergunto alguma coisa para Rony. Hoje está aqui Carlos Dicor. Tem uma perguntinha para ti, mas eu vou deixar para depois, só para te deixar na expectativa, tá, o Carlos. Tá bom. Você vai no... Você disse Tô que vai... acostumado com as sabatinas, viu? É? Não, vamos fazer agora. Viu? Vamos fazer É só agora. provocar. De frente com o Carlão, né? É mais Tá um no fim do quadro. programa já. Como é que é? Tá no fim do programa já. Calma. Tem que fazer a gestão do horário. 31 de março. Vocês estão com algum problema? Não, de forma alguma. Não. Não, ultimamente ele não tem dormido bem, é Bom, só Ué, isso. eu tenho dormido muito bem. A gente expor 31 de tudo. março vai ser quando? Hoje é dia 29, né? Terça-feira. Terça-feira, 31 de março. O que lembraria essa data para vocês
pensando no esporte em Venâncio Aires. 31 de março. 31 de março. Eu sou menino em Venâncio, né? cara? Apresentação dos Esporte. trajes das soberanas, eu sei agora que vai ser 31 de março. Esporte. Mas aí não é esporte. É. Eu vou ler o comercial enquanto vocês têm um tempinho mais para pensar. 31 de É. março. Essa. Não tenha. Deixa eu vou só chutar. Um prazo para uma resposta. Não, eu tô. Tem a ver com Guarani? Eu não posso te dar dica, Não, porque aí. eu tô com. Não, tá, eu vou responder. Não tem a ver com o tá Guarani. mal. Achei tá? que pudesse ser do título já de. Não. É que Gauchão. é proposital isso, né? Na história até tem, né? Coisas importantes. Mas isso é proposital para mim fazer um gancho para um assunto que virá em seguida. É há mais de 10 anos esse fato? Não. 365 dias. O Daniel, esse é Saveiro Robust 1.6 2023. É uma ótima indicação para o que você... Não, talvez eu tenha captado. Talvez não, pensei que era com relação a Saveiro aqui. Não, eu tô pensando na resposta. Está pensando na resposta? 71.900 em Lemen Veículos. Daniel é muito sorrateiro. Você fica o tempo todo aí nesse celular. Mas ele não tá procurando a resposta. Como é que você sabe? Eu vi ali, ó. Tá, mas você fica olhando o que ele está fazendo no Fico no telefone? bico pra ver se ele está sendo sorrateiro de fato. Bom, A Soeva? se eu falar... Fim da Soeva? Boa! Me veio na cabeça No agora. dia 31 de março de 2025, numa E ó, reunião ó. na sala de reuniões lá no ginásio poliesportivo, Saiu atirando a pra tudo que é lado. informação foi dada de Foram duas só. O que foi, Daniel? Ó, se eu começar a chutar tudo aqui, uma hora eu ia acertar também, né? Mas eu chutei duas. Eles estão te Chutou até a criticando. Saveiro da Lemer Veículos. Não, Tá de doido? forma nenhuma. Saveiro é um carro muito agradável. Mas ela aguenta o chute, essa aí é boa. Só falou na Saveiro, depois que foi buscar Toda vez tem. Toda vez tem o bullying, Carlão. Viu? Cuida que no último aí o pessoal xingou quando bateu. Não é verdade, fiquei sabendo. Viu como o Rony é lembrado sempre nesse programa? Foi feito, Foi pra nossa audiência entender, foi feita uma reunião ontem só pra dizer que não podia bater na mesa. Foi a primeira coisa que você fez, o Carlos. O senhor desobedece. Bom, claro que todo mundo lamentou o fato de que há um ano a notícia, não vou dizer que pegou a todos de surpresa, porque era já um processo de declínio da Soeva. E agora nós temos Vila Bom Jesus. A mesma surpresa, né, Carlão? Ninguém Aí- esperaria que um ano depois nós teríamos a representatividade de novo em âmbito estadual de um time de Venâncio Aires. guardadas as devidas proporções, Exato. mas aquilo que a gente teve como indicativo já no primeiro jogo coloca de volta uma aura diferente no ginásio poliesportivo e no ânimo do torcedor. Eu fiz essa relação porque, de um certo modo, nos reconforta o Vila Bom Jesus essa ausência, essa memória, essa saudade de Assueva. E vou além, Carlão. Vamos pegar o início, para ver como foi importante a Soeva abrir esse caminho. Como foi o início da Soeva e já como foi o início do time do Bom Jesus. Já começou muito mais agressivo, um time mais encorpado e já começou praticamente logo. Já foi campeão ano passado no campeonato a nível de estado, não com a proporção que tem esse campeonato agora, mas já começou de uma forma muito mais agressiva em comparação ao início da Soeva. E levando torcida para as outras cidades. Isso é um fato importante. Empatando com um time que joga campeonatos nacionais. Eu acho que é um outro fato que tem que se comemorar muito a questão e resultado que o Bom Jesus fez. O Passo Fundo poderia ter feito 3, 4, 5, 6 gols. Não fez. Empate, é um ponto para cada um. É isso que se tira do poliesportivo. E o torcedor presente. E tem outra, a nossa transmissão lá, que também foi pelo Terra Play, a gente percebia que muitos torcedores e muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho, que recebem a notificação quando a gente tem uma transmissão lá, Bom Jesus, como assim? Da onde? Da onde é? Venâncio Aires? Como assim a gente tá jogando futsal de novo? Então, a partir de agora, tem outra chama que vai se alastrar e certamente se transformar num incêndio aí. Positivo esse incêndio, tá? Porque vai ter gente agora que vai começar a acompanhar o Bom Jesus que nem tava sabendo que existia. A gente já viu no ginásio muita gente identificada com a Soeva, né?
que estava lá, então era identificado com a Soeva, O lógico, próprio mas Boni gosta. tava lá, né? Boni, né? O Éder tava lá. Então, o pessoal que gosta de futsal, de esporte, né? Tava lá. E assim, me chamou muita atenção a questão de organização, umas faixas estendidas lá, que inclusive era para estar no outro lado, lá na arquibancada, na entrada do ginásio, mas não teve o comprimento suficiente, então foi colocado lá no palco, né? Do ginásio, ficou muito bonito. A equipe vai ter uma dificuldade porque não consegue se juntar na terça-feira, parece que só para treinar, né? E muitos dos atletas ainda não vêm. Vai ter um investimento bem pesado aí, pelo que a gente sabe que um ou outro ganha para jogar em vários lugares, né? Não são atletas que estão exclusivamente a serviço do Bom Jesus, mas é como o Renan falou, né? Tem um início e na semana passada, ali, no sábado de noite, tinha que ser daquele jeito. Era para ter sido um monte pro Passo Fundo no primeiro tempo, mas o Bruxel estava inspirado e aquele dia foi, sei lá, foi especial para quem estava lá, porque parece que era para acontecer daquela forma, para, né, para não deixar aquela faísca ainda apagar. E foi uma coisa que arrepiou mesmo. Quem gosta de futebol, de futsal, aquele gol a instantes do fim botou todo mundo para vibrar. O poliesportivo levantou, o barulho foi legal, narrador se puxou a full, né? Que narração de gol, É todo o que clima, né, narração de gol. Carlos? E daí Tudo ficou aquela proporciona. coisa que tu vai pegando todo mundo, né? Vai contagiando. E isso pode ser bom para a sequência da competição. O Daniel lembra, né, que lá no começo da Sueva nós tivemos participação em série bronze, depois série prata, para depois irmos para ouro. E já havia, em tempos de série bronze, confrontos regionais que mexiam com torcidas próximas daqui. No sábado que vem, o adversário vai ser Sobradinho. Você lembra dos encontros contra Sobradinho, o que significava em termos de mobilização? O ginásio da Feijão, né? Que É. muitas Uhum. vezes aí foi palco de verdadeiras guerras aí do futsal e era muito difícil de jogar lá. Me recordo que transmiti algumas vezes jogos e o Sobradinho sempre montou times qualificados, com muitos jogadores locais lá. Eu me recordo de um que inclusive depois veio para a Soeva, que era o Misco, um ala O muito Misco. O habilidoso. Anaro, lembra do Anaro? Também. Mas o Misco, me Muito bom recordo jogador, o muito Misco. porque ele era um carrasco da Soeva. Sempre que enfrentava a Soeva fazia gol e depois ele veio representar o time de Venâncio. Então, Ele foi capitão lá, acho, muito tempo, né? muito tempo. Muito tempo. Inclusive, acho que agora desenvolve um projeto escolinha lá, ainda segue no futsal lá em Sobradinho. Eu não sei hoje como é que tá a equipe, o projeto do Sobradinho de fato, mas sem dúvida vai ser um jogo encrespado aí que vai ter pela frente. E o que eu achei de mais bacana do último jogo foi a questão de torcedores identificados com o uniforme do Vila Bom Jesus. Tinha muita gente com uniforme, assim, olha, me surpreendeu muito positivamente Tinha esse um aspecto. standzinho para vender, né? Tinha, Produtos e tinha, no início tinha da muita na gente, entrada. olha, eu não sei se essa é uma mobilização aí que veio já desde o ano passado, o título e Um tudo pouco mais, sim, um pouco mas sim. eu vejo que está se criando uma identificação já com o time. E a questão do apelido ali do Bonge e tudo mais, isso parece que dá liga, sabe? Encorpa o projeto, está muito bacana. E um outro aspecto, toda a recepção que a gente teve, inclusive do ginásio, a preocupação com a limpeza, com a organização, de uma forma geral, não só conosco na imprensa, mas com as pessoas que estavam lá no ginásio. E o fato de que agora temos 2 rubro-negros na cidade, né? O Bonge, que é o Bom Jesus, e o Guarani, são os 2 rubro-negros que agora Lembra muito a representam camiseta, Venâncio. inclusive, né? Exatamente. Agora pode ser a chamada assim, né, Carlão? Juntos pelos rubro-negros de Venâncio. Mas assim, a questão da organização, Daniel, muito bem lembrado e a gente sabe que o pessoal tá se empenhando e o início não é difícil de qualquer competição. A gente sabe que ano passado teve alguns problemas com o time do Bom Jesus e o nosso papel sempre vai ser trazer os fatos que estão acontecendo. E quando o fato ele é positivo, nós também vamos trazer ele, como foi o caso desse. E a gente espera que continue desta maneira e pelo que a gente percebe
da organização vai ser assim, eles estão em busca de melhorar. E eu acho que o próprio torcedor também vai entendendo que agora a posição do time ela é completamente diferente. Agora ela não representa mais aquela turma de amigos que talvez começou há alguns anos atrás ali se juntar. Agora não. Agora o Bom Jesus é Venâncio Aires, então tudo que acontece dentro de quadra e extra quadra vai levar o nome de Venâncio Aires junto, O né? Bom Jesus não é só a vila. Não é. É por isso que eu acho que o Daniel diz bem, né? Essa questão de bom já daqui a pouco, bom Jesus é uma coisa que vai se tornando, vai pegando corpo e aí sim vai aglomerando mais pessoas ali junto e vai trazendo torcedores novos também. O E clima. eles têm que entender também, né? Não, Essa transição exatamente. aí. E eu acho que eles estão entendendo muito bem, porque eu, durante a semana. Como é legal isso? Porque, como eu tive a oportunidade de fazer esse jogo, durante a semana tem as redes sociais, as pessoas começam a te seguir, elas começam a te mandar mensagens também, e é muito legal, porque tu acaba tendo uma identificação com os próprios torcedores também, pessoas que não são do nosso convívio diário ali, até porque é muito difícil. Até então, nossa proximidade é muito mais com o pessoal do interior, pela questão dos campeonatos que a gente faz. Mas como é legal também a gente ter esse outro público que é da região mais central aqui, que começa também a ter um contato mais próximo, e aí eles acompanham o nosso trabalho, acompanham também, começam a descobrir que nós temos programas de esporte durante a semana, que a gente acha que para nós é muito natural, temos jogos finais de semana, a gente tem o nosso programa de esporte, mas muitas pessoas ainda não conhecem, não por falta de interesse, porque eles têm uma outra rotina. E quando a gente consegue se inserir, ter essa oportunidade, eu acho que é muito legal E também. tem mais um ganho também, que são com comunidades outras de times que estão a participar que têm tradição no futsal. A gente pode dar o exemplo de Espumoso, Frederico Westphalen, há outros municípios que estão nesta competição e que têm tradição no futsal. E a outra coisa, foi por isso que a gente puxou o assunto, de volta às rivalidades, né? Esse clássico falar disso. contra Sobradinho é um exemplo bem Não, claro. Eu vou te interromper, porque antes da gente falar um pouco do jogo com o Sobradinho, eu acho que é importante a gente pegar ensinamentos. Eu acho que eu trago essa informação aqui que vale tanto para o Bom Jesus quanto para o Guarani. Conversava com integrantes da comissão técnica, diretoria do Passo Fundo. A gente sabe a proporção de uma cidade como é Passo Fundo, né? É uma cidade maior que Venâncio, maior que Santa Cruz e Lajeado, que a gente tem aqui na região, tem grandes empresas e tudo mais. E o projeto do Passo Fundo, ele não tem patrocinadores diretos, não tem, de fato, lá uma empresa que vai lá, banca todo um valor um mês ou valores assim. Tem um grupo de conselheiros que movimenta, mas eles fazem projetos de leis de incentivo. E é isso que banca e mantém o time do Passo Fundo, que disputa um campeonato brasileiro, que ficou vice-campeão gaúcho no ano passado, ganhou a Taça Farroupilha esse ano. É um projeto aí que tem uma folha salarial hoje na casa dos R$100 mil, aproximadamente. Então, só de folha a gente está falando aí de 1 milhão no ano, tendo em vista que praticamente Agora, 2 né? meses Já aí foi maior, pelo que já a gente foi ouviu, maior, né? E então é 1 milhão por ano, uma folha salarial, só a folha, mais os custos de deslocamento e tudo mais, e tudo isso é bancado por leis de incentivo, que estão aí para serem usadas, serem planejadas. Então, serve de ensinamento para o Bom Jesus ir crescendo e criar esses projetos. Para o Guarani, precisa fazer, e a gente sabe que tem caminhos e atividades nesse sentido acontecendo, mas precisa tornar isso realidade. Se inspirar, conversar com esses dirigentes lá do Passo Fundo. Poxa, vamos pegar o carro, vamos até lá. Como é que vocês fazem? Que empresa faz para vocês? Quais são os caminhos? A gente precisa desenvolver isso também, porque se alguém faz é porque é possível. Eu parto sempre desse pressuposto. Se alguém está fazendo, por que eu não vou conseguir fazer? Eu tenho 2 braços, 2 pernas, tenho a mesma cabeça que os demais, eu vou atrás e não tenho teria a mesma dificuldade, mas posso ter o mesmo sucesso que eles. Então, acho que serve aí de ensinamento de que é possível fazer e não ficar dependendo dessa coisa de bater de porta em porta lá. Eu preciso que tu me ajude aqui com 1.000, com 2.000 e vai lá de Vai pouquinho em cansando, pouquinho. né? Vai cansando as pessoas no entorno, entende? É Então, importante, Daniel, até pela questão de. A gente percebe que, infelizmente, os campeonatos da nossa região estão muito dependentes da verba municipal. E não cair, talvez, nessa teia, por quê?
quê? Daqui a 2 anos nós vamos ter uma eleição municipal e aí a tesoura pega por questão de legislação mesmo. E aí todo mundo que é muito dependente desse valor específico, não tem um projeto maior como é estadual, daqui a pouco até o federal que pode ser buscado, e aí o teu projeto acaba. Não, O muda o pessoal que governo. Ele vai que é poder, vai dependente. poder dar a média do que deu nos anos anteriores. É isso. Não, ou muda um governo que decide Exato. não apoiar tanto o esporte. Que isso acontece. Esse PROMI aí, né? Essa LEMIC, essas leis que a gente tem aqui em Venâncio, não é todo lugar que tem. Não exato. pensem que. Eu me recordo, eu falo muito de Cachoeira, né? Porque é onde eu vivi boa parte da minha vida, que era do tempo das subvenções ainda, lembra, Carlão? Sim. Então, eles ficavam contando com aquela subvenção, que era o dinheiro que a prefeitura repassava direto para os clubes ali. Chegou um momento que a lei entendeu que a subvenção não era muito interessante, porque não se licitava nada, é um dinheiro que se entregava só. Terminou a subvenção e a ACA Futsal, por exemplo, e era o que eu ia falar antes, falou de rivalidade. Olha o que era a nossa região um tempo atrás, com a Soeva, a SAF, a LAF, Sobradinho, ACA Futsal, aí depois já teve a GF em Agudo, Arroio do Nadas Tigre. Branco em Cerro Branco, né? Candelária sempre teve times fortes, Arroio do Tigre. Arroio do Tigre, e era bem regionalizado aqui, né? Então, e hoje o futsal ele não se renova com as mesmas equipes, parece. Surgem novas equipes, se não novas, pelo menos trocando de série, né? De bronze para prata, de prata para ouro. Né? O futebol profissional, futebol de campo, já é mais com as equipes tradicionais, né? Com camisas tradicionais. Então tá sempre surgindo gente nova e o momento é nosso. Com o Bom E eu acho que o Bom Jesus está no caminho correto, eu acho que tem que ser isso. Tentar jogar campeonatos regionais, estaduais e forçar nisso. Infelizmente, o futsal em âmbito nacional, a gente vê que ele está perdendo muita força, né? Agora a gente tem o exemplo, por exemplo, da Kings League, ela tirou muitos jogadores, a questão da Liga Nacional. Então, talvez nesse momento, passar pela cabeça um campeonato nacional, eu acho que tem que estar muito distante do Bom Jesus. Eu acho que em questão de público, em questão de renda e em questão também de conseguir se manter um trabalho sólido por uns bons anos ainda, eu acho que na Nesse questão momento, estadual. o mais atraente para o Vila é fazer o que está fazendo. Exatamente, Com certeza. exatamente. O Carlos Dikoff, eu falei antes que é injusto se eu falo para Rony e complico a vida do Rony aqui no Debates do Olé. Depois desse programa, qual é o programa que virá, o Carlos Dikoff? Não demora O para... aquecimento do Léo. Tá, e depois do aquecimento, o senhor fica me Mas olhando, é jornada. como é que é? Depois do aquecimento já é jornada. Tá, e depois da jornada... Depois é das notas já. Pós-jogo do Léo. Ah, agora sim, pós-jogo do Olé, Carlos Dikoff. Eles ficam rindo. Mas é que você. Do mesmo jeito que riram de Rony Miller. Mas o Rony também não acertou nenhum, né? Eu tava escutando. Acertou todas aqui, né? Alguém gabaritou aqui. Eu achei Gente. legal esse quadro, esse programa no Notas do Notas Olé. do Olé. Vai ganhar um zerinho com caneta vermelha. Não, aquele certinho E o cortado aqui na É? ponta. E o último programa. Tá, o que tem? Qual é que é o nome? Não demora. Central do placar. Mas Ah. titubeou. Não vem com ela. Não tenta se defender, cara. Como diria o Pig, 0 pra ti. Zero para Vou ti. me juntar Macron. com o resto do Macron. pessoal aqui. Então, anuncia que esse carro aqui, ó, o penúltimo qual é. aí da Lehman Veículos, e depois vai lá visitar a Lehman Veículos. Na Lehman Veículos você encontra Fiat Cronos Drive 1.3 automático 2023. Que Munaia carro, hein? Como é que é a palavrinha? R$81.900. Como é que Munaia. é? Munaia. Baita carro. Munaia seria baita carro. Isso. Tu tá louco. Mas Fiat Cronos é bonito. Eu gosto desses designs arrojados. Sério? Exato. Dá pra ver. Duas. Algum advogado quiser fazer contato comigo aí. Eu sei que aqui, tu ó. vai finalizar, mas a gente iria longe, né? Mas só essa semana a gente teve reunião também das Livata, então vamos ter time de Venâncio Aires no Força Livre aí também, Não do muito longe Campeonato pra não Regional. pensar, né? Mas São Luís, então, confirmou na Força Livre e vai jogar o Master. O veterano fica de fora e quem vai no veterano é o time da CESP, né? Esse é o resultado da questão regional aí. Legal é que a CESP sempre aparece. Parabéns para a turma da CESP que trabalha para fazer com que esse clube
seja grande. Daniel, a gente não falou de treinador do Guarani, Pois é. não falou de Guarani. Eu- Pode ser que daqui a pouco Não, a gente não, tenha não. uma notícia, Não, não, Daniel. não vem com essa. Mas eu quero Na falar. última Não, semana vem tu com disse essa. que tu afirmou aqui que nessa semana a história ia terminar. Tá, Então domingo. eu me abstenho de comentar. Mas é que não sobre depende dele, né? Não, não. Não, mas ele faz isso. A ele é- informação que ele tinha, segundo ele, era muito precisa de que essa semana a história estaria resolvida. Então, eu me abstenho. Quando de é que comentar termina a isso. semana? É no sábado. Não. É Mas isso? Tu tem, Não, no tu tem domingo. resultado Ah, agora? não, porque para Não, o Daniel. domingo começa a semana seguinte. Ah, já. pois é. Domingo abre a semana, então. Tu tem Mas já a pode ser- informação, tu tem a confirmação Não, hoje? eu não tenho agora, mas Tu pode não ser tem que uma no munaia informação aí? Muito boa, muito boa. Isso vai ser, quem sabe, no pós-jogo do Olé, surja essa informação munaia, o Carlos Dickov. Bom, mas para encerrar mesmo com a brincadeira, é interessante lembrar que no Campeonato Gaúcho Sub-15, o Guarani está no futebol feminino e dia 18 de abril já pega um adversário forte no Edmundo Faix. Sabe quem é, Daniel? Não sei, cara. Grêmio Futebol Porto Alegrense, Baita jogo. sub-15. Então é interessante começar com um jogo importante, já jogando em casa. Se a ideia é motivar e fazer com que o futebol feminino dê caras diferentes para o Guarani, essa é a pedida. E que o pessoal se mobilize para ir prestigiando. Que é o que precisa, né? Isso aí. Opção tem, né? E outra, né, Carlão? Só pra gente ver. Acabou, né? Mas o Vai Brasa acabou perdendo pra França e tem jogo também na próxima terça-feira. O presidente da CBF já se manifestou dizendo que não vai ter Não vai nada ter de brasa brasa. na cabeça. Sem churrasco, não vai ter brasa. Mas cá para nós, né? Mas aí ele, vamos lá, né? Saiu o uniforme, com certeza ele aprovou esse uniforme antes de. Eu vi uma sair. entrevista dele, não vou ser o advogado dele, mas ele disse que foi muito complicada a negociação, que ele pegou um contrato já assinado da administração anterior, aí, do presidente anterior, teve que fazer todo um remanejamento lá para conseguir tirar o tal do vermelho, que realmente estava confirmado, ele confirmou, negaram, a CBF na época negou, quando tinha outra presidência, não tem nada de negociação de vermelho, ele confirma que sim, seria vermelho. Ele falou sobre a questão da Jordan. Ele disse que Jordan tá ok, que é o jogador de basquete, que é o símbolo em cima da camiseta azul, pelo qual eles jogaram também contra a França. Ele disse que não vê como o Jordan jogador, ele vê como uma marca já conceituada. Aí eu até concordo, eu vou te nesse ponto. E o Vai Brasa, então, pela questão do torcedor. A gente vê a manifestação toda, que estão deixando bem claros que, sim, a Nike, então, que veste a seleção, ela tem a responsabilidade de vestir a seleção com essa nova administração, mas ela não tem o direito de falar em nome da instituição que é a CBF. Então, é o que ele deixou bem claro agora. Então, veste a seleção, mas não vai impor como vai ser falado da seleção ou alguma coisa assim. Não tem vai brasa. Até porque não tem brasa, né? Olhei o restinho do segundo tempo Eu ontem, nunca escutei, meu Deus do eu céu. nunca escutei essa expressão. Eu não sei no teu tempo, Carlão, como é que era que chamava o Brasil. Tinha o vai brasa? Canarinho só, né? Só seleção canarinho. Canari. Amarelo canari. Aqui, o vermelho é só aqui, ó. Exatamente. Terra FM, canal Terra Play. Exatamente. Não é o melhor que tem? Tem, é verdade. Melhor que tem. Se um dia Bem que for entrar em insolvência o telefone celular, Daniel Rec morre. Não, é trabalho, né, Carlão? Eu sei, Daniel. Ele tá no Terra Play aqui, eu tô vendo. Digital. Estamos em todos os lugares, Carlão. Sério. Vamos embora, então? Em busca de informações munaias. Já tem informações do Monterrey aqui, mas é daqui a pouco no aquecimento do Olé. Então quer dizer que eu preciso aqui relembrar os placares, né? Eu tenho que mandar um abraço pro Ari Weber. Quem? O Ari Weber. Por quê? Porque ele é ouvinte desse programa aqui. Tu achas que é ele que fez com que o jogo Não, acontecesse, é isso? Ele me disse uma frase, e eu não vou esquecer nunca mais. Tem que ripar mesmo. Ripar. Ripar, Senão- Maia. Senão não tem graça, ele disse. Mas assim, ó, a gente não tá ripando ninguém Ari aqui, tá? Jamais, nem cabe a nós isso. Já que você está nessa alegria toda, rapidinho, Renan, o que vem depois do pós-jogo do Olé? Vem a central do placar. Boa, central do placar. Quem é que apresenta o aquecimento do Olé hoje, Daniel Rec? Sou Joe. Exatamente. E na semana que vem? Não, daí pode mudar, hein? Pode mudar. Então, rapidamente, vocês acham que tem rodada de Copa Serrana no domingo de Páscoa? Não. Não? Não. Não?
Não sei. Vai ficar uma novela até quinta, sexta-feira, talvez, mas Que não nem vai a ter. novela Éder Guarani, é isso? Não vai ter. E se não sair, parece que vai pro fim, né? Não É. Não, a o resto do próxima. calendário não mexe, isso é normal, Tá bom. Então, quem é que patrocinou hoje aqui debates do Olé, Carlos? Diga. Lemen Veículos. Lemen Veículos. E Onde é que segue fica? na programação toda, né? É Só- 15 de novembro agora. Só cara. tem 15 carro de Munaia. novembro. E a loja tá espetacular. É. Um lojão Munaia. Gostou, né? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Sigam com a programação da Rádio Terra. O homem chamado Daniel Reck, que deu o placar de 3-1 para o Santa Tecla contra o Monterrey, vem com o aquecimento do Olé e a gente volta na próxima.